Mais uma vez aqui com vocês, participando desse programa incrível, né? Hoje trazendo a doutora Sônia Geraldes, infectologista, que nós vamos falar aqui de muitos assuntos e você vai ficar sabendo mais de HIV, de tuberculose, de doenças infecciosas. Então, doutora Sônia, prazer tê-la aqui conosco. Estou muito feliz que a senhora aceitou o nosso convite. Muito obrigada. Eu que fico muito contente de poder participar desse programa. A dona Vicky é uma parceira enorme da gente. Assim, quando eu conheci a Vida Positiva, eu acho que assim, deu uma força maior nesse cansaço que a gente fica do dia a dia. E parece que a luta do HIV, das doenças infecciosas é uma luta árdua, mas a gente precisa de grandes parceiros. E ela é uma grande parceira na Vida Positiva, levando os lanchinhos com aquele amor todo e cuidando de quem tem muito pouco apoio. Isso faz a diferença enorme no tratamento de doenças infecciosas. A senhora falou sobre o atendimento humanizado. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor como é o atendimento humanizado. Atendimento humanizado em doença infecciosa, como assim a gente tem o HIV, que a gente vai falar como pano de fundo, né? É um atendimento que precisa de uma equipe. Então, não pode ser só uma médica infectologista, mas a gente precisa assistente social, a gente precisa um psicólogo, a gente precisa, quem sabe, ter um pastor, um padre, porque são doenças que trazem consigo um tabu muito grande. A pessoa às vezes fala assim, eu me sinto suja por ter esse diagnóstico. E o diagnóstico não bem trabalhado, ele leva a pessoa a ficar, mesmo hoje tendo outros avanços, a pessoa fica ainda estagnada. Então ela cai em depressão, ela se sente só, às vezes ela tem vergonha de si mesmo, e às vezes assim, o HIV, eu falo assim, é uma doença democrática, pode ser para mim, para ela, para todos. A gente ter um dia uma relação sem preservativo, ou quem sabe também a gente pode ser assim, uma criança, hoje a gente tem os adultos com transmissão vertical, então a mãe tinha HIV e há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não se fazia uma profilaxia. Hoje a mãe que tem HIV, grávida, ela pode evitar de passar para o seu bebê. Isso são avanços, então hoje uma pessoa soropositiva, ela pode ter uma vida como as outras pessoas, só que tem um diferencial, ela ainda vai carregar em cima, nas costas, uma coisa do preconceito. Então, o preconceito, como falava antes, Einstein, tudo, acho que é mais fácil quebrar um átomo do que desmistificar o preconceito, quebrar o preconceito. Então, assim, eu tenho nessa história, eu vou fazer 30 anos de infectologia, né? Então, eu escolhi a minha formação, eu fiz infectologia, porque na faculdade eu tive um amigo com HIV. Então, ele fez o diagnóstico com a gente, e eu era representante discente, né, da turma, e na ocasião o pessoal falava assim, mas você tem que convencer o seu amigo a desistir disso daí, o que ele vai fazer medicina, ele tem que ir ali, ele vai morrer, para que ele vai fazer o sonho dele? E eu coloquei na minha cabeça que assim, a gente nunca pode destruir, né, nunca pode subestimar os nossos sonhos, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, com HIV ou sem HIV. Então, isso que eu tento passar pelos meus pacientes, é que ele vai ter uma vida normal, né, vai ter que ser muito homem, muito mulher, para ser guerreiro contra o preconceito. Mas hoje a gente tem uma coisa que a gente tem uma qualidade de vida, se for comparar, na época que tinha do meu amigo, que foi lá a 91, então, para hoje, a gente vê que mudou muitas coisas, hoje a gente tem remédios muito mais tranquilos de tomar, hoje a mulher HIV, ela pode ter um filho sem HIV, então as pessoas podem ter um relacionamento soro-discordante, então eu posso ter HIV, meu parceiro não ter, e a gente transar sem camisinha se a gente tiver carga viral indetectável. Então hoje é uma outra realidade, mas o que permeia, o que é difícil?
a gente mudar isso. Então, acho que assim, a informação é a base de tudo, né? Então, assim, se a pessoa não sabe, não tem informação, ela vai julgar o outro. Então, assim, ai, pelo copo pega, por um beijo pega. Isso ainda fica esses tabus, e a gente pode mudar com a informação. Mas também a gente tendo um apoio, uma rede social. Então, a Dona Vicky e a Vida Positiva faz isso. Então, aquelas pessoas que não iam ter uma família adequada, um pessoal que pudesse apoiar, porque às vezes a pessoa ali tem uma criança, então ali não, quem eu vou ajudar, como tem, nem tem estrutura. Tendo essa estrutura, ele vai estudar, ele vai conseguir fazer o sonho dele, crescer, não ficar estagnado, porque tem famílias que não podem oferecer isso. E hoje em dia, na questão do HIV, a gente tem muita dificuldade com a transmissão vertical. Então, aquelas crianças que hoje já são adolescentes e já são adultos, que vieram de mães HIV, eles têm muito... A história deles é muito triste. Então, a mãe morreu, o pai abandonou, fica quem cuida. São tios, primos, que aí assim, mas esse é um transtorno, pode pegar HIV. Então, às vezes, ele não tem com quem que o cuide. Então, ele fica com esses traumas. Então, ele cresce fazendo do tratamento, assim, eu não vou tomar remédio, porque a minha mãe não tomou, eu tive essa doença, por que eu tenho essa doença, eu não tenho culpa. E aí acaba sendo um tratamento muito quebrado, tem muito abandono, isso. E na Dona Vicky, eu vi que ela acolheu muitas que assim, essas crianças que são jovens agora, que não tinham apoio familiar. Então, o apoio familiar é fundamental. E quando a gente não tem esse apoio, era importante a gente ter uma instituição por trás, que isso faz muita diferença. Doutora Sônia, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Eu tenho essa questão da criança, da transmissão vertical, é uma questão muito séria. Né? A senhora sabe que quando chega na adolescência, começa a culpar a mãe, né? Porque a mãe fez isso, e a mãe nem viva está mais para poder se defender, falar o que aconteceu. Se defender, não sei se eu coloquei bem isso, porque eu acho que não é nenhuma questão de defesa, né? Mas existe aquela culpa, né? Eu culpo ela, que eu vou me sentir melhor a culpando do que eu trazendo isso para mim. Né? Então, assim, eu vejo muita adolescente passando por momentos difíceis, porque quando você chega nessa idade de 14, 15 anos, você começa a querer namorar. E aí começa a grande dificuldade da questão do namoro. Conto ou não conto? Não devo contar? Se eu contar, ele me deixa, né? Enfim. Aí outro abandono, né? Eu costumo dizer que vários abandonos vão levando a pessoa para casos sérios de depressão e também de suicídio. Há pouco falamos com um número bem alto com relação ao pessoal de HIV que se suicida porque ele não encontra um apoio. Nesse programa, nós estamos trazendo essa informação que a senhora colocou bem aí, a questão da informação, que é importante, e esse programa é para trazer essa informação, também trazer uma informação para os jovens que estão nas escolas. Nós pretendemos levar para escolas, para palestras, para que a gente chame a atenção do jovem com relação a doenças infecciosas, porque nós vamos ter muitos problemas. Nossa juventude está uma juventude com muita dificuldade de viver, de construir afetos, talvez por causa das mídias, né? Essa questão do celular, essa questão do computador, essa questão dessas mídias eletrônicas que vão te tirando do afeto, né? E porque o afeto ele precisa de um corpo, né? E eu preciso estar constantemente passando amor para a pessoa e recebendo também de alguma forma, porque quem dá recebe.
Então, é uma preocupação muito grande, o programa vai trazer educadores também, para a gente debater, porque eu acho que a gente tem que trazer a sociedade para que a sociedade participe e veja o que está acontecendo com nossas crianças, com nossos adolescentes. Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque hoje os pais, assim, os pais que são vivos dessa situação, eles trabalham, né? Então tem que lutar, tem a vida, tem que trabalhar, e eles às vezes não têm tempo de sentar com seus filhos, adolescentes, ou até tem um momento da família importante na formação, né? Então não é jogar na escola, vamos falar de sexo, vai ser na escola. Mas assim, ele não dá nenhuma orientação, né, até assim, hoje a gente tem crianças que na semana passada eu recebi eu tive um caso de um menino de 15 anos que foi abusado e pegou HIV. Então, assim, a questão dos pais conversarem sobre isso, então, assim, o que é abuso, meu filho? Então, você vai lá, se alguém começar a mexer em você, o que é isso, o que não é? Então, assim, não deixar para os livros informarem ou só a escola informar. Eu acho que a grande escola que tem que ser o começo é em casa. Então, tem um momento certo para falar, tudo, mas tem que ter uma participação dos pais em relação à sexualidade dali, então tem que falar, né? Então, se você deixa aquele espaço que ninguém fala, ninguém toca, ele vai saber pelo amiguinho, pelo homem da van, então ele vai saber de umas maneiras todas atravessadas, né? Por isso que a gente ainda tem gravidez na adolescência, a gente tem HIV na adolescência, que às vezes não foi por transmissão vertical, mas foi realmente a criança que pegou, né, porque teve um sexo aí desprotegido. A gente tem que também falar, hoje a gente tem formas de prevenção, né, então tem uma mandala de prevenção, então que a gente tem desde o preservativo, até a gente falar, não, eu não vou fazer nada, eu vou me poupar, até ter um relacionamento fixo. A gente também tem as formas que são o PrEP, que é uma medicação que eu quiser tá saindo, e ela assim, eu não sei quem é a outra pessoa para ter um relacionamento, e eu tive uma relação desprotegida, eu posso tomar o PEP, que é a pílula, que como tem a pílula do dia seguinte para eu não engravidar, eu tenho também o remédio para evitar de eu pegar HIV, e eu tenho o PrEP, então aquelas pessoas que saem muito e não usam preservativo, fala assim, eu fico ali doido, porque hoje a gente também tem uma realidade, as pessoas usam muitas drogas, usam metanfetamina, outras drogas que fazem você ter uma vontade sexual muito grande, né? Que eu falo assim para os pacientes, como pode isso numa noite ter 20 relações, tudo isso? Não, eu tomei isso, eu usei isso. Então, nessa hora, vai ser muito pouco provável que a pessoa pense em usar preservativo, né? Então, ela não vai usar isso e vai pegar um HIV, depois peguei um HIV, peguei uma hepatite C. Então, o importante, assim, esse sífilis, as outras ISTs, então é importante a pessoa pensar, como eu posso me prevenir dessas coisas? Hoje também tem que fazer parte do rol, então assim, eu sou uma pessoa que saio muito, nunca penso em usar preservativo, então tem o PrEP para isso. O PEP é quando eu tive uma relação ali, aconteceu, não usei nada, e aí fico pensando, será que tem alguma coisa? Então ainda dá para eu procurar até 72 horas, eu procurar um hospital quando for à noite, para usar o PEP, né? Que é um comprimido que você vai tomar e você vai evitar de pegar HIV. Esses são 2 comprimidos, seria como um tratamento tradicional. E também tem o PrEP, que seria um comprimido que eu tomaria todo dia, e depois de 7 dias a pessoa pode ter relação sem preservativo, que não vai pegar HIV, mas assim, ela não fica livre de pegar sífilis, uma gonorreia, porque isso não tem, assim, tratamento profilático. Então a gente precisa ver que mesmo tendo o PrEP, eu não me livro de todas as ISTs. Então isso é bom as pessoas fazerem, porque assim, quando é isso, as pessoas se previnem do HIV, mas esquecem que tem muita sífilis, que a sífilis está aumentando.
E a sífilis é um problema sério numa gestante, que a criança pode nascer com problemas, né? Se ela não fizer um tratamento adequado. Sífilis tem cura? Sífilis tem cura, é uma doença que tem cura, e hoje a gente vê que, assim, a gente, em idoso, às vezes a gente pode ter alguns problemas decorrentes da sífilis que foi lá no passado dele e ele nem fez um tratamento adequado. Então é muito importante lembrar isso. Hoje a gente tem a neurosífilis, então a neurosífilis pode dar um quadro de alteração mental, tudo relacionado a um tratamento que eu não fiz no passado, né? E na questão do HIV, a sífilis também é uma doença que às vezes pode levar a neurosífilis, então é importantíssimo a pessoa tratar, né, fazer o diagnóstico e tratar adequadamente. Com relação à tuberculose. Tuberculose foi muito bom a senhora falar, dona Vicky, porque assim, o Brasil é um país de desigualdades, né? Brasília é desigual, né? Então a gente tem o maior PIB, né? O Produto Interno Bruto no Lago Sul, e a gente tem uma pobreza, um sol nascente, né? Então as desigualdades. Então a tuberculose, enquanto tiver desigualdade social, eu acho que vai existir tuberculose. Então a tuberculose, ela cresce com a questão do HIV, né? E ela cresce em bolsões de pobreza, né? Então, bolsões de pobreza. Então, eu vou encontrar tuberculose nas pessoas privadas de liberdade, eu vou encontrar tuberculose na população em situação de rua. Então, essas pessoas vão ser mais propensas a ter tuberculose. E também nas pessoas que vivem com HIV. Né? Por quê? Porque o sistema imunológico dela fica mais comprometido e eu posso reativar uma tuberculose. Hoje a gente tem uma coisa interessante na população HIV, que a gente pode fazer a profilaxia da infecção latente. Então existe uma tuberculose que está guardada lá nele e ele pode o quê? Ativar essa tuberculose. Então, eu podendo fazer esse tratamento dessa infecção latente, eu vou evitar que tenha tuberculose. Porque essa pessoa que tem HIV, ela tem 29 vezes mais chance de ter tuberculose que uma população em geral. Agora, quem uma população, uma pessoa privada de liberdade, tem 59 vezes mais chance de ter tuberculose. Então, são populações que a gente tem que ter um cuidado mais atento a essa doença. E também condição, porque hoje assim, a gente fala assim, teve tuberculose, mas ela também não tem condição social nenhuma, então ela não tem uma ajuda, não tem uma cesta básica, ela não tem o que comer, ela não tem... Então, claro que isso pode ter de novo, e a gente não está contribuindo para evitar isso. Então, por isso também a gente fala do apoio. Então, o apoio, uma cesta básica, às vezes a pessoa fala assim, uma cesta básica faz uma diferença enorme na vida do quem não tem nada, né? E hoje a gente vê nos nossos ambulatórios que a população empobreceu depois do Covid, muita gente sem emprego, né, sem trabalho. Então, como que vai se manter? Então, a tendência dessas doenças é aumentarem. Então, a gente tem que fazer a nossa coisa, o que a gente pode mudar essa realidade, né? Então, eu acho que, assim, todo mundo que puder apoiar, né, contribuir para que essas pessoas que vivem em condições piores tenham condições melhores de alimentação, pelo menos comer uma vez ao dia, que para umas pessoas a gente vê que ela come uma vez ao dia é uma coisa excepcional, porque muita gente não consegue ter, como a gente fala, 5 refeições por dia. Isso é luxo para muitas pessoas. Muitas pessoas comem uma vez e quando comem, né? E quando tem alguma coisa para comer. Por isso, o apoio social, quando a dona Vicky lá tem a vida positiva, leva alguma cesta básica, isso para a gente é muito gratificante. Por quê? Porque vai contribuir para um que não tem nada, né? Isso é importante. Nós temos distribuído muitas cestas básicas. Eu tenho notado que de um tempo para cá, de 2 anos para cá, as pessoas têm precisado muito de ajuda, muito. A senhora falou da questão do desemprego, muita gente desempregada,
né? Isso é um problema grave social, e eu vejo que as pessoas, às vezes, não comem nem uma vez por semana. Né? Já tivemos casos lá, vindo mesmo do hospital, porque nós somos parceiros, né? Então a gente dá almoço e a gente vê a satisfação, né, daquela pessoa almoçando com tanta vontade de comer, com uma boa boca, como a gente diz, né, no brasileiro, do brasileiro. Nossa, que boca boa, né? Come bem. E assim a gente vê aquela pessoa feliz, realizada. E essa semana eu tive uma pessoa que foi lá que disse que já tinha uma semana que não comia e estava com dificuldade de engolir, porque você vai, de alguma forma, né, fechando, e aí vai ficando difícil. E assim, tenho me preocupado muito com isso, né? Esse programa também veio para isso, né? Para a gente falar dessas coisas, né? Para a gente falar principalmente com os jovens, porque eu acho que hoje você vê meninos na rua vendendo pano de prato, vendendo balinha, né? Para sustentar aquela família, às vezes um pai bêbado que está lá dentro de casa, né, que não quer fazer nada, que abusa daquele filho, né? Nós temos muito abuso e a maioria é feito dentro da família, e nós sabemos o quanto é importante a família, né? O quanto ela foi a primeira instituição criada por Deus. Então você veja aí da importância da família. E a gente está vendo isso chegar nos lares, a violência contra a mulher, né? A gente vê os nossos homens totalmente perdidos, sem referência, né? Criados pelas mães, porque nós que criamos nossos filhos com muito machismo, né? Você é homem, engole o choro, né? Essa do engole o choro, para mim, é a coisa mais complicada que existe, né? Eu não admito que uma mãe diga para um filho para ele engolir o choro, porque aquele choro vai ficar ali dentro dele. E quando ele é adulto, ele vai ter a necessidade de extravasar de alguma forma, e ele usa isso como a violência. E eu me lembro, quando nós fizemos um trabalho de violência contra a mulher, eu fui uma percussora nisso, né, Michele? A Michele sabe disso, eu fui percussora nisso. Primeiro trabalho de violência contra a mulher foi criado pela Associação Comercial do Distrito Federal, que me apoiou no projeto. O projeto foi nosso, da Michele e meu, e a gente deu apoio. Na época, a Débora, que é grande amiga minha, foi a primeira delegada mulher da Delegacia da Mulher, foi a primeira delegacia criada aqui em Brasília. Ela fica ali na 204 até hoje, 203, 204, entre uma quadra e outra. E a Débora, nós já cedíamos cestas básicas ali ajudando aquelas mulheres. E muito interessante que nós tínhamos alguns atendimentos, davam um atendimento com psicólogos, e que a gente vai tratar da mulher e esquece que a gente tem que tratar do homem também, né? Porque isso aí é a família. Né? Então, você vê a importância da família. Se você tratar só a mulher e não tratar o marido e não tratar os filhos também, não vai adiantar. Então, assim, eu acho que a gente, de vez em quando, está nos caminhos errados, né? E eu acho que todo mundo tem uma boa vontade de ajudar, né? Brasília é uma cidade solidária, eu posso dizer isso, porque eu recebo cestas, as pessoas vêm até mim, mas eu também faço um trabalho de tocar o coração, porque eu falo, olha, a gente veio aqui para quê? Nós só viemos aqui para fazer o outro feliz, não é para servir nosso próximo. Eu vejo que a senhora fica ali no consultório do Hospital Dia, né, que não é um hospital, é um posto, mas é referência em doenças sexuais transmissíveis, e a senhora ali, às vezes, 8 horas da noite, está ali, o seu horário de saída já acabou há muito tempo, mas a senhora está ali se dedicando. Se alguém te liga, você está sempre disposta. Eu costumo dizer que, sempre quando eu for falar da senhora, doutora Sônia, eu falo que a senhora é uma médica que poucos médicos fazem o que a senhora faz. A senhora é uma mulher que realmente dá um tratamento humanizado, cuida das pessoas, é preocupada com as pessoas, com a alimentação das pessoas, que eu vejo chegando gente lá na casa, vim pegar uma cesta básica. Quem mandou? Doutora Sônia. Doutora Sônia o dia inteiro chegando gente para pegar a cesta básica, gente para almoçar.
Às vezes, um prato de comida traz uma felicidade tão grande, e eu ensino as nossas crianças e os nossos funcionários, né, a receber essas pessoas com muito amor. Hoje aconteceu um caso muito interessante, que ontem eu estava fazendo alguns, por causa da Páscoa, alguns saquinhos enfeitados com bombons dentro para distribuir nos hospitais, para a pediatria dos hospitais. E aí eu até contei isso para o meu filho hoje, a gente riu muito dessa situação, porque o Arthur veio para mim com 6 aninhos e disse: ô, vó, a senhora me dá desse chocolate? Eu falei: esse não pode, Arthur. Esse é um chocolate solidário. É um chocolate que nós vamos dar para aquelas crianças que estão ali no hospital e que muitas vezes não vão ter a Páscoa, não vão saber o que é um ovinho, não vão saber o que é um chocolate, e a gente tem que ajudar aquelas crianças. Ele falou: você está certa, vovó. E hoje foi um doador nosso. Fiquei sabendo, nem fui eu que o recebi, mas fiquei sabendo pela nossa funcionária, que ele chegou e com um monte de chocolate. Aí o Arthur disse: mas, moça, esse chocolate ela vai dar tudo para os hospitais, não vai ficar para a gente. Mas, olha, ela está certa, tem que dar mesmo, ele falou. E o rapaz ficou encantado. Disse: não, mas ela não vai deixar nenhum para vocês, brincou com ele. Ele disse: não, ela dá, mas em primeiro lugar os hospitais. Então, assim, você está criando, eu levo muito isso na vida positiva, uma geração solidária. Quando eu vou dar palestra nas escolas, eu falo: você já deu bom dia para o porteiro? Você fala, você já perguntou? Porque às vezes o adolescente que está naquela fase, nossa, como adolescente é difícil, né, de lidar. Então, às vezes, ele está naquela fase de que ele está em cima do muro, né? Ele é o Superman, isso, aquilo outro, mas não consegue voar de verdade. Então, fica aquela doideira, né? E aí nem se dirigiu para a moça que trabalha lá para saber se ela está bem aquele dia. E, às vezes, faz uma grosseria, a mulher entra em pânico, começa a chorar, e aí ninguém entende, e fica aquela confusão. Eu acho que a gente precisa humanizar a sociedade. É um trabalho que a gente vai ter que fazer, é um trabalho árduo, porque a gente precisa chamar essa sociedade para debates, a gente precisa, sabe, de chamar... Porque o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos agrupando, né? Então, tem violência contra a mulher aqui separado da família, do HIV, separado das doenças infecciosas, separado da educação dentro da casa, o machismo que é criado, porque nós, mulheres, temos a responsabilidade por isso, porque nós, mulheres, temos que ensinar e falar com o marido: olha, você não pode dizer que só é macho se fizer isso, só é macho se fizer aquilo. Eu tenho amigas minhas que são extremamente machistas. Eu fico impressionada conversando, né? Aí a gente vai ter algum comentário: a fulana se separou, aquilo era uma safada, era uma sem vergonha. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Né? Então, a gente ainda tem a mulher no Brasil é muito discriminada. Nós temos preconceito no Brasil. Gente, nós temos preconceito em todas as áreas. Em todas as áreas. Com a questão racial, preconceito em todos os sentidos, né? Então, a gente tem que trazer isso para a discussão. A sociedade precisa estar participando e sabendo. E, como a senhora disse, ajudando as pessoas, ajudando um ao outro. A gente tem a maior dificuldade, né? Às vezes a gente passa lá na vida positiva com uma situação sem dinheiro do aluguel, está faltando uma parte do aluguel, você está me entendendo? Tem tanta gente com tanto que fica ali, como a senhora disse, as diferenças, né? As pessoas são marginalizadas, né? A gente a desigualdade social é muito grande, né? Então, assim, a gente precisa chamar essa sociedade para discutir esses assuntos, né? Para ela saber que dentro de casa, muitas das vezes, a mulher se deixa levar por uma nova paixão e, às vezes, nem conhece esse novo parceiro, e de repente tem uma menina em casa e essa menina vai ser abusada, e, enfim, mas é abusada até pelo próprio pai em alguns casos, na maioria dos casos, né? Pai, avô. A gente fica impressionada com essa questão do avô. Não, do avô, porque eu sou avó. Eu nunca me imaginei na vida que um avô pudesse fazer.
uma coisa dessa, mas existe, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque as doenças sexuais transmissíveis, elas vêm daí, né? E então você vê, a gente tem um caso que nós duas conhecemos, do menino de 14 anos, que foi abusado pelo primo, não é? E são questões que são feridas que a sociedade não costuma mexer. Mas, assim, a gente só vai ter mudança se a gente tocar na ferida. Então, assim, essa discussão do preconceito, essa discussão do machismo, o machismo nasce com a mulher, né? Porque ela teria que mudar isso, ela está educando um filho e ela leva esse filho a ser machista, né? Então, porque pelas suas atitudes. Então, tudo isso a gente não tem fórmula mágica, né? As pessoas falam assim, como na questão do HIV, quando eu conto, quando eu não conto, não existe fórmula mágica. Então, assim, a diferença, assim, de quando ele entra num consultório e recebe um diagnóstico de HIV e um diagnóstico de câncer, então o HIV não tem cura ainda. O câncer vai ser uma grande luta para sofrimento físico, então quimioterapia, radioterapia, tudo isso, mas ninguém nunca vai chegar naquele e falar assim, por que você perdeu o cabelo? Vai falar, então câncer, coitadinho, né? Agora, ninguém quando vai estar numa ali fala assim, você tem HIV? Então ele deve ser um safado, deve ser uma prostituta, porque ainda tem essas coisas, esses preconceitos arraigados, então só pega HIV quem é mulher, quem é prostituta, que não tem nada a ver. Às vezes foi o único homem, o único namorado e ele passou HIV para a mulher. Então, assim, são coisas que cada história é uma história e a gente tem que valorizar essa história de cada um. E a gente também tem que ter o respeito que as condições são diferentes, então, aí, quando ele vai contar, às vezes ele não tem condição de contar, ele está começando um relacionamento, isso que é o sofrimento do adolescente, do adulto, então ele fica assim, quando eu vou contar, eu conto agora, conto depois, porque ele recebeu tantos nãos na vida, que ele tem medo de ter um outro não e um abandono, como a senhora falou, então ele fica postergando isso, então assim, de contar. Então, assim, o HIV não é sofrimento, vai ter, quando tem uma doença avançada, pode ter um sofrimento físico, mas ele tem mais um sofrimento psicológico, né? Quando eu contar, para quem contar, como eu vou falar, e agora que eu estou me relacionando, quando vai ser, será que vai ser tudo igual? Sempre vou ter medo, será que eu vou passar o HIV para aquela pessoa? Então, tem muitas carregam muitos tabus ali em relação a isso. Então, o que a gente pode dizer que é um caminho, e essas mudanças têm que ser discutidas, a sociedade precisa participar. Então, assim, o HIV não está só na casa do vizinho, ele está na sociedade, pode ser uma pessoa muito próxima da gente, então a gente também tem que participar disso, discutir, para quando a gente tiver, eu vejo muito assim, às vezes ainda tem muito preconceito, dona Vicky, no trabalho. Então, tinha assim, ali, então, a pessoa fala assim, se fosse uma babá, né? Então, tem uma babá que tem HIV. Você deixaria seu filho cuidar, ela cuidar do seu filho? Eu falaria, eu deixaria, porque assim, eu tenho certeza que essa pessoa não vai fazer sexo com meu filho, né? Então, assim, e também, se ela estiver cuidando, tratando tudo isso, ela não vai ser um problema, né? Mas assim, tudo isso, às vezes ela não consegue trabalho mais, muitas são mandadas embora, então assim, tem muito preconceito em todos os ambientes. O trabalho, às vezes eles falam, conto ou não conto para o meu chefe que eu tenho HIV? Eu falo, não conte, porque assim, a gente nunca sabe o que ele vai receber que está lá. Então, às vezes ele pode falar, será que pegando no mesmo copo ele vai pegar? Porque tem a falta de informação. Mas às vezes, principalmente, tem aquela coisa competitiva, então ele conta se ele é um vendedor. Ele quer ser promovido, então ele conta para o supervisor dele. Aí o supervisor dele fala, ele tem mais chance que eu, é um mundo competitivo. Então ele conta para o chefe, aí o chefe já fala, não, manda embora porque ele não é importante para nós. Ele vai poder dar algum problema no nosso trabalho. Então assim, tem vários enfrentamentos. Enfrentamentos a gente tem que fazer como? Discutindo, e esse programa é muito importante, levando discussão, as pessoas que estão do outro lado pensarem, e acima de tudo
ajuda as pessoas que estão do outro lado se sensibilizarem com a causa, né? Então, a causa, a dona Vicky, eu acho que ela poderia estar fazendo outras coisas da vida dela, mas ela faz uma luta importante. Eu acho que cada vez quando ela fala, ainda falta dinheiro para pagar o aluguel, tudo isso, ela está se mobilizando pessoas e colocando essa luta aí para outros, não só para ela. E para que vocês contribuam também para a causa, porque isso é importante. Hoje em dia, lutar como ela, as farofinhas, tudo isso, mas é muito gasto, porque todo mundo dá gasto, né? Então, manter aquilo ali, a instituição, é difícil. Então, vocês precisam ajudar. Vocês estão lá do outro lado, contribuam para ali, vai sair lá também ali, então contribuam. Eu peço porque eu acompanho de perto, eu sei que hoje a pessoa fala assim, será que é um trabalho sério? Não, é um trabalho sério e confiável. Se vocês quiserem, vão conhecer a Vida Positiva, que vocês também vão ficar admirados como eu fiquei. Obrigada, doutora Sônia. Agora, com relação a essa questão de confiar, infelizmente, no nosso país é um país de muitas confusões, né, e de coisas erradas também, ainda, né, ainda estamos nesse processo de nos consertarmos, né, então estamos em evolução, estamos crescendo. Eu creio, ainda sou uma mulher cheia de esperança, e eu creio que nós vamos ter dias melhores. Mas vamos falar mais do preconceito, porque tem um fato muito interessante. Nosso mensageiro leva a farofa, né, que eu faço essa farofinha para contribuir com a vida positiva e assim a gente conseguir manter a casa. É uma casa muito cara, porque não é o aluguel que é tão caro, porque eu fiz um acordo por ser perto do posto do dia, que eu achei importantíssimo. Porque facilita, facilita, né? Tudo, e também a gente pode dar esse braço para lá de apoio mesmo, um dá com a mão com o outro, aqui como eu fico de mão dada com a senhora o dia todo, a semana toda. Né? A senhora manda, eu mando também, eu doutora, estou precisando de ajuda, estou com uma pessoa aqui, a vida é uma troca. E aí o mensageiro leva as farofas nas residências, e muitas vezes a pessoa não fica com a farofa, e ele diz, eu ganhei, dona Vicky, a farofa, porque eu acho que a mulher tem medo que venha HIV na farofa. Então, assim, você vê que é o absurdo dos absurdos. Então, a importância da informação. Gente, a gente precisa informar, não só isso, como também essa questão que eu falei, e a gente não ficar criando aquele grupo daqui, grupo que resolve aquilo, grupo que vai fazer isso. Eu acho que com isso nós estamos nos distanciando um do outro. Eu acho que tem que a gente se unir, dar as mãos e ver que o HIV, as doenças sexuais transmissíveis, a violência, ela está tudo dentro do povo todo, não está fora de ninguém. HIV não tem cara, sífilis não tem cara, não é que ninguém sabe. Né? Eu já vivi uma situação com uma pessoa da alta, aí com sífilis, uma pessoa passando por uma angústia quando descobriu, nem sabe. Porque só está na classe C. Ela tem a ideia que é só são grupos, guetos, não, é para todo mundo. Pode ser uma coisa democrática, né? Que pode ser ali uma vez assim, pode ser para ali, para um, para outro. E eu acho que assim, essa coisa do preconceito, eu lembro, a senhora conhece a minha irmã, então ela um dia estava com uma camiseta do Ministério, sexo seguro, então uma coisa assim, então tinha uma pimenta, coisa assim, aí ela levou meu sobrinho, ela estava levando meu sobrinho, então tinha uma pessoa que falou assim, isso daí eu não concordo não, tá? Porque assim, quem pega HIV tem culpa, né? Aí ela falou assim, é culpado, isso daí. Eu falei assim, aí a minha irmã falou prontamente, não é culpado. E como que a senhora explica as crianças, né? E como ali, então assim, a senhora acha assim, então a mulher falou, não, eu ainda não me convenci, eu acho que isso a pessoa foi procurar. Então tem muito essa ideia, né? Que a ideia é que a gente pensa assim, quando é mulher é que é prostituta. E aí não tem nada a ver, porque às vezes a pessoa que pegou, ela confiou tanto, que eu acho que até o HIV é interessante nessa questão social, porque assim, se a gente confia como um casal,
Então, ele não vai pedir. Então, a mulher, a esposa e o marido, ela não vai pedir que ele use preservativo, né? E, às vezes, nisso, o homem sai ou que tem outras mulheres, outros relacionamentos e pode pegar. Então, assim, o que acaba acontecendo é que o confiar, às vezes, leva a dúvida, né? E leva eu pegar uma doença. Então, assim, não dá pra gente ser leviano de falar assim, isso aí é porque ele quis, pegou porque quis, foi procurar. Então, eu ouço muito isso, né? Que eu acho que, assim, é uma coisa que a gente teria que mudar no nosso, que também ia diminuir o preconceito, eu acho. Que, assim, é uma doença que pode ser para mim, pode ser para o outro, a gente não sabe. Então, assim, às vezes a gente pode confiar numa pessoa e falar assim, não, eu não quero mais camisinha, não precisa preservativo, tudo isso eu pegar. É uma coisa que acontece todo dia, pode acontecer bem perto da gente, né? Porque essas pessoas, assim, que são mais, assim, até não tem agora, assim, a PrEP. PrEP, eu vejo, assim, muitos, eu falo assim, você tinha um relacionamento, você saía muito, você não sabia do PrEP? Muito pouco tem informação e chega também ali. Hoje eu vejo o PrEP para as pessoas que têm mais informação, que têm, assim, mais conhecimento. Então, não chega naqueles bolsões que a gente precisava, né? Então, às vezes, assim, aquelas prostitutas que têm aqueles outros lugares bem simples, não vão ter esse acesso a essas informações e esse meio de prevenção. Então, ainda a informação é para poucos e ainda está muito elitizada. Então, não chegou para isso. Então, por isso que a informação, a gente discutindo, quem está do outro lado, se a gente colocou uma pulga atrás da orelha, tem isso, então vou ver, vou pensar, será que eu estou falando de sexo com meus filhos também? Estou dando informação ou estou deixando? Não, isso aí eu passo para frente, eu deixo para a escola, que não é assim, né? Então, todos nós somos responsáveis por tudo, que isso é uma frase do Betinho, né? Então, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade com o outro, né? Quando eu te conheci, eu tenho uma responsabilidade um pouco com a senhora e a gente acaba fazendo uma união para ter força para lutar contra essa luta que é grande do HIV e do preconceito, de tudo isso, né? E esse programa é importante por isso. Nós estamos com a ideia de trazer mesmo até padres, pastores, para a gente discutir esse assunto, que eu acho que é super importante. A gente não pode deixar de fora esse assunto de sexo. A família tem que falar sobre sexo, tá entendendo? Porque eu acho que isso é importante. Porque, às vezes, aquela menina está sendo abusada ali e ela não sabe que a mãe nunca conversou com ela sobre isso. Então, ela acha que ela tem que fazer, né? Muitas das vezes tem isso, a ignorância mesmo. A pessoa ignora, né, aquela situação. E as mães que vendem as filhas, né? A gente tem o caso lá da Ilha do Marajó, né? Lá da minha terra, né? Que eu sou paraense, e é muito triste você ver o que está acontecendo na Ilha do Marajó, né? São crianças sendo entregues a homens para se prostituindo, né? Na idade que deveriam estar brincando de boneca, né? Mas isso é uma responsabilidade da sociedade também. E o que a gente faz? É cômodo, né, eu dizer assim, porque esses políticos... Mas os políticos somos nós que estamos ali, são pessoas iguais a nós, né? E eles só agem dessa maneira porque nós permitimos. Você está entendendo? Não é? E a gente não pode nem reclamar daquilo que a gente permite. O que você, eu pergunto agora, está fazendo para participar de uma sociedade mais solidária? O que você está fazendo? Você está de olhos fechados para não enfrentar uma realidade que está aí? Um empresário que está com a sua empresa, com milhões de funcionários, quantas vezes chega aquela mulher espancada, vai colocar o uniforme para esconder os hematomas que ela tem, porque ela foi... apanhou do marido, mas o que essa empresa faz? Tem psicólogo? Tem gente para dar atendimento? Tem alguém que vai falar? Por exemplo, eu acho maravilhoso a questão do posto, do dia,
né, que é referência em HIV e outras doenças sexuais transmissíveis, é aquela questão da sala de apoio. Porque eu acho que é necessário essa sala de apoio. É necessário você ter um apoio. Então, eu acho que as empresas também têm que colocar isso para ser discutido, né? Todo mundo falar sobre aquela dor. Muitas vezes você não sabe que a pessoa está carregando uma dor imensa com ela, um sofrimento, né? Que ela está ali angustiada, oprimida, pedindo socorro. E, às vezes, um abraço de uma pessoa resolve tanta coisa, né? Então, eu falo desse afeto. Nós, enquanto sociedade, estamos perdendo o afeto, trocando eles por aparelhos eletrônicos e deixando que os nossos filhos também façam isso, né? E o afeto e se desfazendo todo daquela família onde todo mundo só pensa em dinheiro, em relógio que está surgindo agora na moda, né? Nós mulheres também, um vestido, uma coisa, todo mundo está vivendo uma sociedade de compra, né? Todo mundo só comprando, às vezes para satisfazer o consumo, para se satisfazer como pessoa. Tem tantas coisas que satisfazem a gente. Sabe qual que me dá maior prazer, doutora Sônia? Dar comida a quem precisa. Olha, eu acho que a senhora fechou com chave de ouro essa frase, porque, assim, é isso que às vezes a pessoa precisa. Então, assim, o serviço, então lá agora a gente chama CEDIM, só mudou o nome, né, que é Centro de Doenças Infecciosas, Centro Especializado em Doenças Infecciosas, não é só o nome, a gente tem que também pensar em quem a gente acolhe. Então, hoje tem uma política da própria secretaria, que é uma política geral, acho que de todo do Ministério, de ter uma regulação. A gente até, eu saí da reunião, vim para cá, que é regular. Mas eu penso assim, a gente, seja lá onde que a gente estiver, em serviço que a gente tiver, então a gente tem que saber acolher o outro. Às vezes o outro vem com aquela, assim, ele vem dando muito, jogando a raiva dele toda. Por quê? Porque ele foi não, 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 todo lugar ele chega lá e vai jogar um não para a gente e vai ser agressivo com a gente. Mas o acolher faz toda a diferença. Desde o diagnóstico, desde a pessoa seguir adiante, porque às vezes ela não tem, ela chegou lá, ela já veio de outro lugar, ela tem um diagnóstico difícil, ela vai ser, assim, ela chegar com a gente agressivo, não é todos chegam todos tranquilos. Então, às vezes a gente fala assim, bom dia, ele fala, por que bom dia, né? Então, porque já vem muito machucado, né, pelas as feridas que passam pela vida e chega até ali, ainda às vezes, aí um dia uma paciente falou, a gota d'água no meu copo foi ter o HIV, né? Porque assim, eu sou preta, pobre e agora descobri o HIV. Então, assim, são coisas que então isso marca muito. Então, se eu tenho alguém que possa acolher, pelo menos receber bem, não julgar, ter um lugar assim, às vezes a pessoa ficou lá, saiu de longe. Por que ele saiu de longe? Porque o HIV é diferencial, eu não quero tratar perto da minha casa, porque o meu vizinho pode entrar, o que aquele lá está entrando no posto? Então ele deve ter alguma coisa. Então eles vão procurar, às vezes ele vem de longe, ele vem lá do sol nascente, ele vem de outro lugar, porque ele não quer ser conhecido, reconhecido pelas outras pessoas. Então a gente também tem que respeitar isso. Então o SUS, um princípio dele é da equidade, a gente tem um olhar diferente para os diferentes, porque as pessoas nessa situação são diferentes. Então, assim, quando eu olho ali as pessoas que fica até trata a pessoa assim mais rude, a gente também, por quê? Porque assim, ele sempre recebeu um não em todas as ocasiões, então ele nem sabe como acolher um sim, né? Então, o serviço tem que ter esse olhar. Então, se a gente tiver um SUS mais humanizado, a gente tiver uma sociedade mais humanizada, o mundo vai ser melhor, né? Então, a gente tem que, enquanto vivos, enquanto a gente está aqui, eu acho que a gente tem que trabalhar para um mundo melhor, que pode ser que não seja para a gente, não seja para os nossos filhos, netos, mas seja para o futuro, né? E a gente, eu acho que é meu papel, e o papel da gente ser tentar melhorar a sociedade, né? Mas o que eu, enquanto pessoa, o que eu estou fazendo para isso?
né? Então, eu acho que não é todo mundo que é igual a Dona Vicky, mas eu acho que todo mundo poderia dar sua contribuição. Então, a gente melhorar um pouquinho do pedaço que eu tô e olhando para um olhar mais extenso, a gente vai conseguir fazer muita coisa. O nosso país está passando por muitas dificuldades, né? A gente está cada vez aumentando essas diferenças e a gente tem que começar a trabalhar para que as diferenças sejam diminuídas e a gente possa caminhar juntos, entendeu? Porque eu acho que o mais importante é que a gente caminhe juntos para um futuro melhor, principalmente por nossas crianças, nossos jovens aí que estão perdidos, sem saber para onde vão, o que fazer, né? Porque ele chega em casa, está todo mundo no celular, todo mundo querendo falar só de si, um para o outro e tudo, e ninguém vai se reunir, né? Mesa de jantar... coisa que não existe, né? Não existe, porque estão comendo no quarto, né? E isso a gente precisa trazer para a sociedade entender que a mesa é o lugar mais importante da casa. E eu devo dizer a vocês que Jesus, né, tem um comentário sobre Jesus que ele era glutão. Por quê? Porque onde Jesus chegava, ele queria todo mundo reunido para almoçar, para jantar, né? Então, família, gente, é a coisa mais importante que existe. A mesa de jantar está ali, mas não é só para enfeite, não. É para que sente todo mundo e que todo mundo faça ali uma oração, todo mundo está falando desse amor de Deus, que é um amor incrível, né? Que isso nos sustenta também, né? A fé é importante para sustentar a família, sustentar os filhos, sustentar aquela mãe, aquele pai, ensinar que a gente não pode maltratar a mulher, tem que conversar com os filhos. Meus filhos, as minhas noras me amam, porque eu ensinei meus filhos a tratar bem mulher. Meus filhos mandam flores até hoje, são carinhosos, românticos, porque o meu pai dizia uma coisa muito certa, que mulher não se bate nem com uma flor, né? Meu pai era todo poeta, ele já foi embora, né? Mas ele sempre dizia isso, a gente saber tratar, mas não é só mulher não, gente, a gente também tem que saber tratar todo mundo, porque todo mundo precisa de amor, de afeto, de comida, de roupa, né? Precisa viver, ter uma casa que ele chegue e ele possa dormir, descansar e ter paz no coração. É isso. Doutora Sônia, muito obrigada por ter participado do programa. A senhora é uma bênção nas nossas vidas. Graças a Deus ter uma médica como a senhora é muito importante, porque a gente sente essa humanidade que a senhora carrega. Muito obrigada por tudo. E você aí que está nos assistindo, vem ajudar a Vida Positiva. Vamos comprar farofinha. A gente vai colocar aí os nossos contatos, Pix, para que você participe dessa obra, e não só dessa obra, mas participe de debates aqui conosco, né? Por gentileza, quem quiser vir aqui falar, o canal está aberto para isso. Então é só escrever ali, quero falar, quero ir no programa, e nós vamos te atender aqui. Esse programa é um programa democrático, então estamos todos juntos. Obrigada por tudo, doutora Sônia. A senhora é um amor, uma bênção de Deus. Que Deus lhe abençoe ricamente sempre. Amém. Amém.